A história da música na vida do Mackenzie é uma história que ainda precisa ser contada. Naturalmente, ao longo de uma história tão longa dessa instituição, ou seja, a Escola Americana e depois o Mackenzie College, hoje o Instituto Presbiteriano Mackenzie, são 145 anos de história e naturalmente houve muita participação da música numa história tão longa como essa. Eu sou filho de uma mackenzista, Ondina Vieira de Moraes, que depois de casada ficou Ondina de Moraes Kerr. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade de poder falar de Grace Pinkerton Kolb, a Dona Grace. Mas antes de falar da Dona Grace, é preciso citar algumas coisas anteriores, a começar pela imigração dos americanos do sul dos Estados Unidos, que vieram para o Brasil em 1867, a convite de Dom Pedro II, depois de terem perdido a Guerra de Secessão, e vinham para cá em busca de oportunidade de trabalho. O Império Brasileiro oferecia muitas vantagens, e o primeiro navio com os americanos aportou no Rio de Janeiro em 1867. E nesse navio tinha um médico chamado James McFadden Gaston, o Dr. Gaston. E o Dr. Gaston trazia, além da sua esposa, trazia uma filhinha de 9 para 10 anos, chamada Keziah. A Keziah cresceu e conheceu um missionário americano chamado John Benjamin Kolb. Com ele se casou e fez uma enorme família. E entre esses filhos, todos com carreira muito bonita, sempre ligados à igreja presbiteriana, dentro desses filhos tinha a Grace. No entanto, ao contrário de outros temas da história do Mackenzie, da história da igreja presbiteriana, esse é um tema que ainda não foi objeto de uma pesquisa mais cuidadosa, mais detalhada e, portanto, essa é uma história que ainda precisa ser contada, não é? Então, naturalmente, no futuro nós conheceremos com mais detalhes a história da atividade musical no Mackenzie, desde a época da escola americana até hoje. Então, o que nós podemos falar a respeito desse assunto são mais questões de caráter geral, sem entrar em muitos detalhes. Nós sabemos que desde o início, sendo a escola americana fundada em 1870 pelo casal Chamberlain, sendo ela uma escola missionária, isso é sempre importante ter em mente quando a gente fala da história inicial do Mackenzie. Não era uma escola secular, não era uma escola pública, era uma escola confessional, uma escola missionária, uma escola religiosa. Agora eu preciso contar um pouco da minha mãe, porque minha mãe estudou em Castro, no Instituto Cristão. E como todas as escolas americanas, aliás, é importante frisar que um dos legados da imigração norte-americana foi a criação das escolas americanas. Então, a minha mãe estava estudando em Castro e as escolas americanas sempre ofereciam como matéria optativa o estudo de piano. E minha mãe lá em Castro começou a estudar com Dona Bella Wright. E a Dona Bella Wright ficou tão entusiasmada com a aluna que quando a minha mãe veio para o Mackenzie para fazer o curso geral e o curso normal. Quando eu estou falando de Castro, é 1925 a 1928. Quando ela chega no Mackenzie, em 1929, com carta de recomendação da Dona Bella Wright, ela vai continuar o estudo de piano com Dona Grace Kolb. A Dona Grace foi mais do que professora de piano para minha mãe, tanto que ela foi madrinha de casamento da minha mãe. É curioso porque naquele tempo não tinha vitrola, assim, né? Então no internato das moças, as meninas compravam
a música na casa de música e levavam para minha mãe tocar lá naquela vivência no internato feminino. Minha mãe que tocava, lia as músicas para elas verem como é que era a música. Bom, quando minha mãe se casou, ela não seguiu a carreira que ela já estava inclinada a adotar, porque ela já era estagiária na escola americana, mas ela foi ser dona de casa. E eu me lembro dela me trazer no Mackenzie para escutar a audição de piano dos alunos da Dona Grace. Eu queria muito que ficasse esse registro, porque não ficou nada desse tempo. Tinha programa. Eu me lembro que tinha programa. E quem sabe as pessoas que vierem a ouvir esse vídeo, né, possam lembrar de coisas. E dizer, eu tenho programa, estudei com Dona Grace, né? E a gente vai poder coletar dados bem interessantes. As audições eram no Pandiá Calógeras, né, um prédio mais adiante, né? E às vezes fico pensando se era esse piano. Não tem documentação do piano que possa afirmar isso, mas eu fico imaginando que fosse esse piano. Porque era um piano de armário, isso eu tenho certeza. Naquela época anterior ao auditório Rui Barbosa, o Pandiá Calógeras era o auditório que o Mackenzie tinha. E a audição era enorme, porque todos tocavam, todos os alunos, desde o Schmoll até estudos de Chopin. E, portanto, como os evangélicos, os protestantes sempre deram muita atenção à música, principalmente à música sacra, né? Sempre gostaram muito de cantar hinos, de utilizar hinos nas suas atividades religiosas, na sua liturgia e assim por diante. Então, a gente pode imaginar como os hinos foram importantes na vida diária da escola americana desde o seu início, né? Então, as crianças, além de terem as suas atividades educativas, além de estarem lá aprendendo português, gramática, matemática, geometria, história, geografia, etc., as crianças naturalmente tinham também as suas atividades devocionais, né? Tinham os seus momentos de culto e, nesses momentos de culto, a música, então, tinha um papel destacado. Essa é uma lembrança bonita que eu tenho do Mackenzie. Se o meu depoimento servir como documento, está aí registrada a atuação de Dona Grace Kolb. Dona Grace morava no internato das moças, junto também com a Dona Ruth e a Dona Mary, que eram as irmãs Kolb. E todas elas trabalhavam muito na Igreja Unida. A ligação do Mackenzie com a Igreja Unida naquela época era muito forte. Tanto que todas as alunas, aos domingos, desciam a Dona Viridiana em direção à Igreja Unida para assistir os cultos lá. A Igreja Unida era a primeira igreja com forma externa de igreja, porque o Império proibia as religiões que não fossem católicas, né, as religiões acatólicas, de ter aspecto externo de igreja, e não podia ter sino. Então a Igreja Unida era a primeira igreja que tinha forma exterior de igreja, e como não tinha sino, na torre tinha um aparelho que girava iluminação em ogivas coloridas na torre. Então elas desciam a Dona Viridiana e sabiam que o culto não tinha começado ainda, porque o aparelho de luz na torre estava funcionando ainda, eram os sinos silenciosos, né? Era a igreja da Torre do Farol. O Mackenzie tem uma larga tradição musical. Nos seus 145 anos, talvez 140, foram atividades quase que ininterruptas, ao menos constantes, relacionadas à música aqui. Hoje nós temos vários grupos musicais, orquestras, coros cantando. O coro universitário faz 10 anos, neste ano, fazendo concertos com as principais orquestras aqui de São Paulo, até de fora do estado de São Paulo, gravando discos. Pois bem,
E no meio dessa festa toda dos 145 anos do Mackenzie, achamos que uma forma bonita, elegante, nobre, interessante de comemorá-la é exatamente com o Concurso Nacional de Piano. A gente precisa entender que esse concurso vai envolver músicos, pianistas, orquestras do Brasil inteiro. Já estamos tendo um retorno muito grande de gente que tem escrito para cá, telefonado, vindo até aqui conhecer os nossos espaços, exatamente porque querem participar de alguma forma. 2 orquestras já estão contatadas para acompanharem os solistas, uma de Ribeirão Preto, outra daqui de São Paulo. Elas vão se envolver no processo depois da seleção feita. Nós estamos orgulhosíssimos de podermos comemorar dessa forma tão bonita o aniversário também tão significativo do Mackenzie. Quando nós estávamos escolhendo aquele que seria o moto que expressaria aquilo que fazemos no serviço de capelania do Mackenzie, nós pensamos na frase Mackenzie, você por inteiro. A razão é muito simples, a nossa crença, aquilo que nos motiva, aquilo que é chamado às vezes de confessionalidade do Mackenzie, essa crença faz com que nós tenhamos vontade de olhar para o ser humano por inteiro, como um todo. Nós não queremos apenas instruir como se instrução fosse algo intelectualizado ou então instruir como se fosse meramente o ensino técnico. Nós queremos ser uma instituição que educa e que educa o ser humano em sua totalidade. Nesse sentido, as artes têm um papel preponderante e especialmente a música é uma tradição já antiga do nosso Mackenzie. E então, com grande alegria, que eu convido você, que é um apreciador do piano, para o nosso primeiro concurso nacional Mackenzie de piano. E nos dias 17, 18 e 19 nós experimentaremos as finais desse grande concurso. Então venha celebrar a sua música conosco e enriquecer o nosso tempo.